Olá, eu sou Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. Bom, hoje nós vamos ter um papo sério, papo de gente adulta. Vou falar para vocês um pouco da questão sistêmica, envolvendo o planeta Saturno. Eu fiz um vídeo recentemente falando da passagem de Saturno pelo Nodo Norte do Brasil. Nodo Norte, que é um ponto de orientação, de avanço, de desenvolvimento, e Saturno, que tem a ver com as lições e com o tempo. Afinal, ele é Cronos, o senhor do tempo, na mitologia. Então, aprender com as lições, aprender com o tempo, e aprender com o que nós passamos, com tudo que a gente vivenciou no passado, é fundamental para a gente estruturar nossa base e conseguir ter lá força no futuro. Eu acho que vocês já ouviram essa frase, o que passou, passou. Do ponto de vista do pensamento sistêmico, essa frase não se sustenta. O que passou, continua. Faz parte e sempre fará parte da gente. Inclusive, nos define. Nós somos definidos pela trajetória que nós desenvolvemos no passado. Por isso que todas as coisas que aconteceram com a gente e que trouxeram a gente até aqui, todas as coisas boas e todas as coisas ruins, elas são anteriores ao nosso presente, elas construíram este momento em que nós estamos. Portanto, elas são maiores e nelas reside a nossa força. Se nós viramos as costas para o passado, se nós excluímos o nosso passado, nós perdemos força e não conseguimos nos direcionar de forma positiva para o futuro. É assim que o pensamento sistêmico pensa. Portanto, é fundamental que a gente inclua o nosso passado com tudo que ele tem de bom e de ruim. Não adianta só contar a história de um lado. A história tem que ser contada do outro. Eu tenho que ver de todas as histórias que eu vivenciei, como adulto, contar também a parte onde eu errei, onde eu falhei, admitir as fraquezas e os momentos incertos em que eu passei. Então a gente tem que olhar para o passado da posição da pessoa adulta, tomar o passado com tudo que ele tem de certo, de errado, de bom e de ruim, porque lá reside a força que nós vamos desenvolver para ir para o futuro. O problema é que na nossa sociedade ocidental, diferente da sociedade oriental, a sociedade ocidental tem um certo desprezo pelo passado. Por isso que existe essa frase, o que passou, passou. E isso não se sustenta. Tá? A gente tem que incluir o passado. O passado nos definiu o momento em que nós estamos vivendo. Porque o passado traz as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, e nós não podemos virar as costas simplesmente para isso. Eu estou dizendo isso porque o momento que nós estamos vivendo no Brasil pede esse tipo de reflexão. Porque eu vejo as pessoas só festejando o futuro. Eu estou vendo aí uma festa eleitoral e as pessoas acreditando que as eleições vão terminar a história, que simplesmente elegendo um outro governo acaba essa história. Não! A história não acaba e não deve acabar com as eleições, porque existe um passado para a gente olhar e se resolver com ele. Existem responsabilidades a serem atribuídas. E existe a justiça em nome de 600 mil pessoas que morreram e que hoje poderiam estar aqui vivas com a gente. Se não fosse as escolhas, as falas e as atitudes deste governo que está aí. Tudo isso definiu o momento que nós estamos vivendo. Todos nós estamos inseridos aqui. Por isso que nós não podemos esperar e achar que simplesmente uma festa eleitoral vai ser o capítulo final de uma história trágica. Não pode ser. Não pode, não deve. Porque se nós simplesmente
lacrarmos a história da Covid-19 com uma nova eleição, lacrarmos a história do bolsonarismo apenas com uma nova eleição, nós estaremos condenando o nosso futuro se nós não nos resolvermos com esse passado, punirmos, responsabilizarmos, agirmos e nos posicionarmos em relação a tudo o que aconteceu, sem tirar e nem pôr. Cada coisa no seu devido lugar, cada pessoa, não importa a sua posição hierárquica neste governo, apontada e dada a ela a sua culpabilidade. Nós temos que fazer isso. Porque se nós não fizermos, nós vamos estar traindo a memória de 600 mil pessoas que morreram em vão nesse país. Tem um filme da década de 90, né, ele é de 1999, chamado A Filha do General. É um filme com o John Travolta, com o James Cromwell, Madeleine Stone. O que acontece é que o general Joseph Campbell, né, ele era o chefão da academia de West Point, a academia que forma a elite dos militares dos Estados Unidos. Então ele é um homem de muito poder, inclusive cotado para ser candidato a presidente da República, lá dos Estados Unidos. E a filha dele vai fazer a academia militar. E num exercício militar em que eles estavam lá num campo de provas e todos vestidos com aquelas roupas camufladas e com o rosto pintado de preto, ou seja, todo mundo, ninguém reconhecendo ninguém, uma dezena de rapazes aproveita para pegar e capturar a moça e estuprá-la. E quando ela está lá toda arrebentada no hospital esperando esse pai, que é o homem mais poderoso e é o pai dela, né? Que apenas o levantar de um dedo ele poderia fazer a justiça e prender todas as pessoas que cometeram aquele ato terrível com a filha dele. E ela está ali no hospital esperando, né? E é a única ainda fonte de resiliência daquela moça por ter passado por aquela violência brutal. E ela está esperando do pai esse posicionamento, essa solidariedade. Quando o pai chega na beirada da cama dela e fala assim, ó, vamos deixar isso para trás, em nome da academia de West Point, para não sujar o nome da academia. Isso foi uma traição que esfaqueou o coração da menina. Foi pior do que todos os estupros que ela sofreu naquela situação. O Brasil está querendo eleger um novo pai. Se esse pai chegar na beirada da nossa cama e disser, agora vamos deixar tudo para trás, vamos deixar o que passou e passou e vamos pensar apenas no futuro, isso será alta traição. O povo está em vias de eleger um novo governo. E tudo leva a crer que será Lula, se não houver nenhuma mudança das que a gente já vem comentando aí das possibilidades. É muito provável que Lula seja reconduzido ao Palácio do Planalto. E até o momento ele é visto realmente como a única pessoa capaz de tirar o Brasil do buraco em que está. Porém, como dizia a saudosa Cristiane Lobo, jornalista da Globo, pau que bate em Chico também bate em Francisco. E se eu pego o meu sarrafo aqui e desço nas costas de Bolsonaro, não vou deixar de descer o meu sarrafo no senhor Lula se ele ganhar as eleições, assumir e der uma do general de West Point. Não, vamos deixar tudo para lá em nome de um acordão nacional, da harmonia nacional, com todos os partidos, vamos tocar a vida. Não. Eu não vou aceitar. Eu aqui do meu canal, da mesma forma que eu levanto a voz contra Bolsonaro e os bolsonaristas, vou levantar a voz contra Lula e contra o governo que virá, seja Lula, seja quem for, se tiver essa atitude de virar as costas para o passado achando que está tudo resolvido, porque não está. Se você vai para a Alemanha, em qualquer lugar de Berlim que você ande, tem lá restos tanto da época nazista quanto da época soviética. Tá? Eles deixaram ali para dizer, olha, aconteceu. Nós fizemos isso. Nós vivemos isso. A Alemanha não jogou para debaixo do tapete. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ela falou assim, não, acabou a guerra, agora vamos ser felizes. Não. Ela foi atrás, ela caçou, prendeu,
julgou, condenou as pessoas que cometeram aquela atrocidade e deixou lá os monumentos, os pedaços, restos de prédios bombardeados, pedaços ainda do Muro de Berlim da época soviética, está tudo lá. Para lembrar todos os dias de que aquilo aconteceu e que não pode acontecer mais. Mas não só a lembrança, mas também ali a ação, a punição. Como nós acabamos com o nazismo? Mandando boas vibrações? Fazendo Ho'oponopono? Não. Houve uma guerra. Milhões de pessoas morreram, derramaram seu sangue para derrubar aquele canalha chamado Adolf Hitler. A guerra foi uma coisa estupefata, mas ela foi necessária, porque se não fosse assim, ele teria dominado com as trevas a Europa. E a guerra levou as pessoas a correrem atrás. Quando chegou no final da guerra, os soldados em Berlim iam de quarteirão em quarteirão, avançando de quarteirão em quarteirão, de casa a casa, de cômodo a cômodo, caçando os nazistas, até cercar o bunker onde estava Hitler e a sua catraiada. Foi assim que se combateu o nazismo, cercando e aniquilando. Nós temos que ter a mesma postura aqui no Brasil. Nós temos que nos levantar. Pare de ficar sentado na poltrona esperando que a justiça vá acontecer, que ela não vai acontecer. As nossas instituições estão todas elas contaminadas, aparelhadas, enfraquecidas, vendidas. Nós temos que criar uma comissão popular, junto à OAB, junto à Associação de Imprensa, junto às instituições que ainda nós podemos ver que tem ainda um pouco de força, e montar uma grande comissão nacional de justiça para as vítimas da Covid-19. Assim como a Alemanha fez com o nazismo, assim como a Argentina fez com a ditadura, nós aqui não podemos mais passar pano. Porque veja o que nós fizemos. Quando terminou a ditadura, veio deixa disso. O que passou, passou. E olha aí, ó. Eles ficaram nas sombras, se procriando, ganhando força, e tudo aquilo que fica jogado nas sombras, isso não sou eu que está dizendo, Carl Jung dizia isso, tudo aquilo que nós relegamos para as sombras ganha força e volta a nos assombrar na forma de destino lá na frente. E foi o que aconteceu. As pessoas se perguntam, da onde saiu tanto fascista? Saiu da nossa falta de punição e de ação, de resolução com o passado da ditadura. É dali que eles vieram. Porque se nós tivéssemos feito como a Alemanha, se nós tivéssemos punido exemplarmente, se nós tivéssemos feito a história mostrar que mau caratismo, canalice, tem que ter punição severa, e se nós tivéssemos claramente os monumentos mostrando que sim, nós fizemos uma ditadura aqui no Brasil, não haveria tanto negacionismo e revisionismo em relação a isso. Vai tentar ser negacionista e revisionista do nazismo na Alemanha para ver o que vai acontecer com você. Então, gente, isso é uma postura de povo adulto. É uma postura de povo adulto. A criancinha que está me ouvindo, ela vai espernear. E como ela não tem a quantidade de argumentos históricos que eu estou colocando aqui, por falta de leitura, de conhecimento, e por apenas se nutrir por notícias idiotas de WhatsApp, ela vai reagir, obviamente, com estupidez, porque é a forma que ela tem de se manifestar, dado o seu baixo nível. Mas aquelas pessoas que são adultas, aquelas pessoas que querem um Brasil com um futuro forte, vai ter que exigir do próximo governo a formação de uma comissão com poder de justiça para caçar todos os envolvidos com o bolsonarismo. Responsabilizar cada um.
médicos, juízes, advogados, políticos, ministros, secretários e pessoas comuns também devem ser presas e julgadas pelos crimes do bolsonarismo, da mesma forma como a Alemanha julgou os crimes do nazismo. Será que nós teremos a mesma postura adulta de uma Alemanha? Será que este Saturno que está se aproximando do nosso nó do norte não está pedindo para que a gente cresça, amadureça? Assuma a responsabilidade pela condução do nosso país? O passado traz consequências. Tudo que foi dito, tudo que foi escolhido, tudo que foi feito, gerou resultados. E esses resultados estão aí. 600 mil mortes. 300 crianças que morreram porque o presidente, pessoalmente, em cadeia nacional, nas televisões, nas mídias, nega a vacina para as crianças. Isso é crime. Num país sério, este homem já teria sido removido do poder, estaria na cadeia. E os seus apoiadores e aqueles que vêm apoiar na internet também. Se nós queremos ter um futuro, se você quer ter um futuro forte para o Brasil, só teremos esse futuro se a gente se resolver com o passado. Só teremos esse futuro se a gente olhar para o passado e dizer: sim, nós fizemos. Sim, aconteceu. Sim, nós permitimos, por omissão muitas vezes, por acreditar que a justiça ia resolver. Todos nós, de uma certa forma, temos o nosso peso nessa história. E o que vai nos redimir é olhar para trás e caçar essas pessoas. Jogar o punho forte da lei sobre cada uma delas. Eu vejo essas 600 mil pessoas clamando por justiça, pedindo para que nós nos levantemos contra tudo isso que está aí. E vejo na frente, capitaneando essas pessoas, Marielle Franco, que talvez tenha sido a vítima mais emblemática do bolsonarismo. Ela está na frente, com aquele seu olhar, conduzindo 60 mil almas, sendo que 300 de crianças que se associaram a elas, essas almas agora. Elas estão clamando para nós, eu, você brasileiro, não deixar barato. Fazer justiça. Em nome delas, em nome do nosso futuro, em nome das nossas crianças. Senhor Lula, se você ganhar as eleições e não fizer isso, eu vou ser o primeiro aqui no meu canal a me colocar contra você. Eu espero que você ouça essas minhas palavras. Eu espero que elas cheguem até você. Não assuma a presidência do Brasil querendo passar pano. Temos sim que fazer o que nós nunca fizemos. Julgar o passado. Punir, condenar. É a única forma de a gente se resolver e seguir adiante. Com o sentido do dever cumprido, da justiça realizada. E aí sim, Marielle e essas 600 mil almas vão poder finalmente descansar em paz. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.